A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre Jesus, o Salvador dos humildes. É um tema que envolve nossa salvação. O Evangelho ele é revelado para os humildes de coração. O Evangelho, as boas novas de salvação. E o maior exemplo de humildade é o próprio Senhor, nosso próprio Salvador. Foi humilde, se esvaziou da sua glória, desceu do céu para vir até nós, morrer por nós. É o maior exemplo de humildade, é o nosso próprio Salvador. E a humildade, ela é definida como reconhecimento da nossa própria necessidade de Cristo, da nossa dependência de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez e reconhecer quem é Deus diante de nós. A humildade, ela é vista como uma atitude de dependência espiritual, que permite que pessoas venham e se rendam a Cristo. E interessante que o oposto disso é o orgulhoso. O orgulhoso não consegue perceber Cristo, não consegue reconhecer. Por quê, pastor? Por causa da dureza do coração. Muitas pessoas estão endurecendo o coração. A humildade bíblica, ela é uma virtude que vem de um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso, a qualidade de humildade não é fraqueza não. Mas envolve uma qualidade nobre de reconhecer a nossa dependência de Deus. Somos dependentes de Deus. E com esse reconhecimento nós temos que sempre aprender que diante dele, ele é um Deus soberano. E que com isso nós temos que melhorar dia após dia. Dia após dia nós temos que melhorar diante de Deus. Isso é sinal de humildade. Cada dia que passa, melhores diante de Deus. Homens e mulheres dependentes de Deus. Por isso que Jesus é o Salvador dos humildes. Ele diz isso lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas nós não vamos trabalhar com esse texto, nós vamos trabalhar com outro texto. E Jesus ele vai falar isso, que ele veio para os pequeninos, e trazendo uma metáfora para mostrar que nós temos que ser humildes de coração. Abramos nossas Bíblias em Mateus 11, 3 versículos poderosos, que eu espero que ele possa ser penetrado no teu coração nessa noite. Essa palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Com esse tema, Jesus, o Salvador dos humildes. Mateus capítulo 11, versos do 25 ao 27. A palavra de Deus nos diz assim: porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor, do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te agradecemos, Pai, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte, ó Deus, tudo o que aconteceu aqui. E agora, diante de Ti, na Tua presença, Pai, nós te pedimos iluminação, compreensão da Tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Porque o Senhor se revela através da Sua palavra para a salvação, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso eu te peço nessa noite, ó Deus, iluminação, compreensão, para que nós possamos entender a Tua palavra, que é revelada e inspirada, mas que nós precisamos de iluminação do céu do alto. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, quando a gente chega aqui nesse capítulo 11, esse capítulo 11 é um capítulo dos contrastes. Jesus vem mostrando várias coisas. Jesus tinha pronunciado várias advertências severas contra cidades impenitentes.
cidades impiedosas, cidades que viviam não conforme a palavra de Deus. 3 cidades. Ele vai falar isso aí no versículo 11, que era Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Deus fez sinais, fez maravilhas, fez prodígios nessas cidades. E essas cidades, elas não se arrependeram. E Jesus, ele usa palavras severas, justamente pronuncia uma sentença de condenação a essas cidades. Por quê, pastor? Porque essas cidades ouviram o Evangelho, viram os sinais e prodígios que Jesus fez e não se arrependeram. O ministério de Jesus aqui estava enfrentando rejeição. Então, se o ministério de Jesus enfrentou rejeição, imagine o nosso na igreja. Por isso nós temos que estar preparados. Rejeição. Os religiosos acusavam que Jesus estava o quê? Demoniado. Que ele expulsava demônios através do maioral, Beuzebu. Era isso que eles diziam de Jesus. João Batista estava em dúvida se Jesus realmente era o Messias ou não. E as multidões que seguiam Jesus, elas eram uma multidão inconsistente. Às vezes elas estavam seguindo Jesus por interesse, como é no caso onde ele repreende aquela multidão por causa que eles queriam pão da vida. Não queriam o pão da vida, eles queriam pão, simplesmente o alimento. Então as multidões seguiam Jesus, elas eram inconstantes. Os sábios e os entendidos, os escribas e fariseus, rejeitavam Jesus sistematicamente, rejeitavam a mensagem da cruz, rejeitavam a mensagem de Jesus. E é nesse contexto aqui, de aparente fracasso, aonde Jesus, ele irrompe com uma oração de louvor, de exaltação a Deus. Justamente nesse cenário aqui, é um dos raros momentos, meus amados irmãos, aonde o Evangelho, onde nós temos um acesso direto de um relacionamento entre Deus, uma comunicação íntima entre Deus Pai e Deus Filho e Deus Pai, aonde Jesus vai mostrar quem Ele é. Nós vamos dividir essa pregação em 3 pontos centrais. A primeira coisa que nós vamos ver é a soberania de Deus no versículo 25, o caráter da oração de Jesus. Jesus, ele começa dizendo no versículo 25 justamente isso. Ele diz assim, ó: graças te dou, ó Pai. Ele diz assim, por aquele tempo Jesus exclamou. É interessante que quando diz que Jesus exclamou naquele tempo, por aquele tempo Jesus exclamou. Jesus aqui ele estava respondendo a uma pergunta. A palavra exclamou aqui no grego é respondendo. E é interessante que quando você procura no texto imediato, ninguém faz nenhuma pergunta a Jesus. Mas o que era que Jesus estava respondendo? A toda a situação que eu expliquei aqui, a rejeição de Jesus. O povo rejeitava Jesus naquele momento. A incredulidade do povo. Jesus está respondendo ao aparente fracasso do seu ministério. Mas como nós vemos aqui, a resposta de Jesus não é um lamento, não é uma frustração, não. Mas é um momento onde ele adora a Deus, onde ele glorifica a Deus. Observe a forma que ele diz. Ele diz assim, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É assim que ele faz. Ele traz uma dupla designação de Deus, mostrando quem é Deus. Primeiro ele começa falando da paternidade de Deus. Ó Pai, Deus é o nosso Pai amoroso. Pater, Pai. E isso revela, meus amados irmãos, intimidade, que nós temos que ter mais intimidade. Revela a intimidade do filho com o pai, do pai com o filho, relacionamento pessoal em amor, e nós temos que ter isso, nos relacionar com Deus. A paternidade de Deus, na Bíblia, é um dos conceitos centrais, que vai descrever relacionamento com o pai. Pastor, quem são esses? Aqueles que crêem no Filho, se tornam filhos de Deus a saber. E esse relacionamento tem a ver com cuidado, é um relacionamento perfeito. Aquele Deus que ama, cuida, protege e disciplina com sabedoria. Ele não deixa os seus filhos fazerem o que eles querem, não. Mas Ele nos ama, mesmo quando nós falhamos. É um relacionamento de amor, de paternidade.
Essa paternidade, ela garante o quê, pastor? Segurança. Você está seguro nos braços do Pai. Essa paternidade garante o quê, pastor? Pertencimento. Nós pertencemos ao Deus poderoso, filhos de Deus a saber. Essa paternidade garante o quê, pastor? Acesso direto a Ele. Você não precisa de sacerdotes, não. Você pode ir ao Pai diretamente, por meio da revelação que Ele já fez, através de Cristo Jesus, que Ele nos dá acesso a Deus, um novo e vivo caminho. A paternidade de Deus como modelo perfeito. Pai, graças te dou, ó Pai, graças te dou, esse amor, a paternidade de Deus, como modelo perfeito de quê, pastor? De amor incondicional. Deus nos ama, mesmo quando nós erramos, mesmo quando somos falhos, mesmo quando somos imperfeitos. Seu amor é a base do relacionamento. Não é o desempenho do filho, mas o amor do Pai, que se revela para nós através do Filho. Esse amor do Pai, esse amor, essa paternidade de Deus como modelo perfeito, é um modelo de cuidado e proteção. Ele vai prover em sua vida. Ele vai trazer conforto na hora que nós precisamos ser consolados. Bons e maus momentos haverá na vida do crente, mas Deus estará conosco, trazendo conforto. A quem, pastor? Aos filhos de Deus, a todos os que receberam. Essa paternidade do Pai, ela vai trazer disciplina amorosa. A disciplina de Deus é para o nosso bem-estar. É para que nós vivamos em santidade, em novidade de vida. É um processo para poder moldar os seus filhos, guiar os seus filhos e restaurar os seus filhos. É isso que Deus está fazendo em nossas vidas. Ele quer ter relacionamento, um relacionamento amoroso entre pai e filho. A paternidade de Deus, como um convite, Ele convida os seus filhos a ter acesso a Ele. A paternidade de Deus não é exclusiva para alguém que pensa que é maior do que outros, não. A paternidade de Deus é um chamado aberto a todos que desejam ter relacionamento com Ele. Todos que desejam, através de Cristo. Só pode ser filho de Deus através de Cristo. Essa paternidade muda as nossas vidas, trazendo um novo nascimento. Acesso à paternidade divina se dá por meio da fé em Cristo Jesus. Somente assim, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus a saber. Essa paternidade de Deus, Pai, ó Pai, nos dá companhia e segurança. Ele nos garante, a paternidade de Deus nos oferece o quê, pastor? Companhia segura, eterna. Naqueles momentos que você tem, os momentos de solidão, Ele nos dá segurança e companhia. No momento que você pensa que você está desamparado, no momento de ansiedade, no momento de tristeza, no momento onde a ansiedade bate, a frustração bate, esse Pai nos traz companhia para nos fortalecer. Ele prometeu enviar o Consolador, e o Consolador habita em nós para que nós possamos ser consolados, para quando consolados, consolar os outros. Não é por acaso essa paternidade. A paternidade de Deus, a primeira designação que Jesus dá, segunda designação, primeira, paternidade, e agora soberania. A segunda tem a ver com soberania, Senhor, não só dos céus, não só da terra, mas dos céus e da terra. Ele é Senhor. Essa soberania, ela revela a autoridade absoluta de Deus. Absoluta, Ele tem autoridade nos céus e na terra. E essa soberania, ela é universal. Reforça e sustenta a ideia que o cristianismo vem falando há mais de 2000 anos. Ele é criador do céu e do universo. A origem do cristianismo, essa designação do cristianismo, que mostra que Ele é Senhor e Criador. E isso tem que trazer o que no meu coração, no teu coração? Humildade. Criador. Esse Senhor aqui mostra, essa designação mostra uma designação de poder criador. A expressão destaca aqui, criou o universo, o mundo e tudo que sustenta.
Ele sustenta todas as coisas. E isso tem que trazer aos nossos corações reverência da parte de Deus. Reverência da parte de Deus. Da nossa parte para com Deus. Isso serve para inspirar reverência e obediência. Esse Deus, quando ele mostra aqui, o Deus, Senhor do céu e da terra, vai mostrar que ele é um Deus transcendente. Quando nós olhamos para esse Deus, ele transcende a história. Ele é maior do que tudo que ele criou. Transcendência, ele transcende tudo. Por isso que Jesus, ele mantém tudo em perfeito equilíbrio. O que é isso, pastor? Deus é um Deus transcendente, além da sua criação, além da nossa imaginação, mas ao mesmo tempo ele é um Deus eminente, um Deus presente, soberano absoluto nos céus e na terra, mas eminente, um Deus que cuida da sua igreja, que cuida dos seus filhos. Isso é muito importante para a igreja. Por quê, pastor? Porque esse Deus transcendente e iminente, tudo isso vai residir na capacidade de mostrar que Deus é superior, transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus próximo. Um Deus que você tem acesso a Ele. Acesso a Ele. Você tem acesso a esse Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Transcende, nós não entendemos às vezes, não compreendemos, mas ao mesmo tempo um Deus presente. Um Deus que está presente em nossas vidas, presente, cuidando, permitindo que você possa interagir com Ele, que você possa orar a Ele, sustentando a sua vida, motivando você para que você possa continuar. É isso que esse Deus transcendente e eminente é. Um Deus que não é igual a ninguém, mas um Deus presente. Um Deus que está presente na vida de quem, pastor? Dos seus filhos. Dos seus filhos. Dos seus filhos. Ele é esse Deus. É interessante que esse Deus todo-poderoso vai trazer esse texto ele traz um paradoxo na revelação. E isso é muito interessante. Por isso que muitos não vão crer, não irão crer, não irão crer, não irão crer. Por causa justamente disso. Está cortando, eu vou usar o outro. Muitos não vão crer, meus amados irmãos, porque é um paradoxo aqui. Olha o que é que ele diz aqui. Ele se revela a uns e se oculta a outros. Olha o que é que ele diz na sequência. Porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos, aos humildes de coração. Aqui está o paradoxo desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, aqui está o coração pulsante dessa passagem. É um paradoxo. Que paradoxo é esse, pastor? Se revela para os humildes, se oculta para os orgulhosos. É isso que Deus faz. Pastor, o que é isso, pastor? Esse contexto, ele já nos ajuda para mostrar esse paradoxo. Para mostrar justamente para quem ele se revela. O que Jesus revela? O que Deus revela? Revela quem é Jesus para os seus filhos. Revela as boas novas de salvação. Revela os mistérios do reino dos céus. São as realidades espirituais que todos os seus filhos vão saber o que é essas realidades. As realidades mais profundas e essenciais da teologia, da palavra de Deus. Estão o que, pastor? Reveladas, revelastes aos pequeninos, aos humildes de coração, mas ao mesmo tempo o paradoxo, ele oculta dos sábios, os entendidos. Quem são eles, pastor? Aqui inicialmente são os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Mas resumindo, quem são eles hoje, pastor? Os orgulhosos. Ele não se revela para os orgulhosos. Esses homens aqui, eles conheciam as Escrituras, memorizavam as Escrituras, mas não viviam as Escrituras. Olha o contraste, é tudo diferente. Nós temos que memorizar,
conhecer e viver essa palavra. Eles tinham treinamento teológico, mas não tinha vida. Eles eram respeitados, autoridades espirituais, mas não respeitavam os órfãos e as viúvas. Possuíam posição social e religiosa privilegiada, mas nunca tiveram verdadeiramente o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque eles confiavam na sua sabedoria, porque eles confiavam na sua justiça, sábios e instruídos. Mas Deus, ele vem para quem? Para os pequeninos, para os humildes de coração. E é interessante que no grego aqui a palavra é bebês, para mostrar crianças pequenas. É uma metáfora para dizer que nós temos que ser humildes de coração, pessoas simples, que Jesus foi até elas, pessoas às vezes sem estudo formal, como eram os pescadores, os humildes e desprezados, pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, aqueles conscientes da sua necessidade espiritual hoje. Nós temos que ter a necessidade desse Cristo, nós temos que ter a humildade de mostrar que verdadeiramente nós necessitamos desse Deus. Esse Deus, a única coisa que nós temos que oferecer a Ele é a nossa necessidade de dependência dEle, meus irmãos. Nós somos dependentes deles. Por isso ele usa o verbo ocultar. Ele oculta. A gente tem que entender esse verbo aqui. Deus não está ativamente se escondendo das pessoas que buscam Ele. Não é isso. Mas Ele está descrevendo o resultado de um coração endurecido. Quantas vezes as pessoas já não ouviram a palavra de Deus e não quebrantam o coração diante de Deus? É isso, ele está falando aos orgulhosos, ele abate os orgulhosos e se revela aos humildes de coração. Paulo diz isso lá, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus. Aí ele pergunta: onde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o orgulhoso? Nós não podemos nos orgulhar diante de Deus. Os sábios, os entendidos, por que eles? Por que eles? Porque Deus se oculta para eles. A palavra é pregada, eles vão ouvir, mas não vão conseguir ver com os olhos espirituais. Vão ouvir, mas não vão conseguir ver. Por quê, pastor? Porque eles confiam na sua própria sabedoria. Porque eles confiam neles mesmos. Inteligência sem humildade não vale nada. Não vale nada. Pode ter o QI mais elevado do mundo, inteligência sem humildade não vale nada. Por quê, pastor? Ele se oculta, porque eles são orgulhosos demais para admitir a necessidade desse Deus. Eles não conseguem admitir a necessidade desse Deus Todo-Poderoso, porque eles buscam glória humana, em vez de buscar a glória divina que está no céu, que está em Deus. São pessoas presunçosas, cheias de empáfias, orgulhosas, estão cegas, nuas, sem ver, sem ouvir e sem conseguir falar. Pessoas que pensam que são absolutas e não são. Por isso que Deus se oculta. Ocultastes essas coisas para os orgulhosos. Pessoas cegas e surdas não conseguem ver a soberana vontade de Deus. Segundo ponto, ele vai dizer, verso 26, sim, ó Pai, verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que é que foi do agrado de Deus? Ou assim te aprouve, Pai, foi da tua boa vontade, foi do teu prazer, foi do teu propósito benevolente, foi através disso. O que Jesus está dizendo é o método de revelação, que esse método benevolente e amoroso de Deus é para os humildes. Foi do agrado de Deus se mostrar, se revelar aos humildes. É do agrado de Deus se mostrar àqueles que estão com os corações quebrantados e contritos. E isso é consistente com o caráter de Deus, com o caráter de Cristo, o caráter de Deus. A pergunta é, pastor, por que Deus, ele opera assim? Porque Deus, ele faz dessa forma, se ocultando para um e se revelando para outros, para humilhar o orgulho humano. Ninguém pode se gloriar em si mesmo. Não, glória somente a Deus.
Nós temos que magnificar a graça de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé. Deus faz isso para revelar o seu caráter. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Dá graça a quem? Aos humildes de coração. Ele derrama a sua graça, graça sobre os humildes de coração, para criar uma comunidade. Ele faz isso para criar uma comunidade de dependentes. Nós temos que ser o povo de Deus, dependentes de Deus. A igreja é formada por mendigos espirituais que dependem de Deus. Eu sou um mendigo espiritual, completamente dependente de Deus, porque eu sei que sem Ele eu não posso fazer nada. Esse texto aqui, ele perpassa, transcorre toda a Escritura Sagrada, toda a Escritura. Deus escolheu Abraão, não os sábios caldeus, não. Deus escolheu Moisés, um gago, não os oradores egípcios, não. Deus escolheu Davi, um pastor de ovelha, não Saul, bonito e imponente, não. Deus escolheu Maria, humilde, para ter o rei, e não as princesas de Israel. Ele escolhe os humildes de coração. Por isso nós temos que viver em humildade. A autoridade, terceiro ponto, exclusiva do Filho. Essa é a declaração de Jesus em seguida, a declaração de autoridade dele, comecinho do verso 27, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo tudo. É uma das afirmações mais cristológicas e elevadas do Evangelho. Tudo me foi entregue, tudo. Jesus está reivindicando a sua autoridade universal. Ele é Rei dos reis e Senhor da glória. O que significa, pastor? Tudo me foi entregue, todas as coisas, toda a autoridade divina da revelação. Jesus é o revelador final de Deus. Não há meios caminhos que podem levar nenhum crente, nenhuma pessoa a Deus, se não for através do seu Filho. Quando ele diz isso, tudo me foi entregue por meu Pai, ele está dizendo que ele tem autoridade sobre a criação. Céus e terra, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, autoridade, não só sobre isso, mas autoridade sobre o juízo. O Pai me entregou o juízo, a autoridade é dele. Satanás não tem autoridade nenhuma, ele é quem tem as chaves, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que manda, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Ele é Senhor. O verbo entregar aqui, ou tudo me foi entregue, está indicando uma ação no passado, mas com resultados permanentes e eternos. Toda a autoridade é dele, toda a autoridade é dele. Em seguida ele vai mostrar que ele e o Pai são um. Logo em seguida ele diz, continua, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho 100% se o Pai não revelar. Ninguém conhece o Filho 100% se o Pai não revelar. E ninguém conhece o Pai 100% se o Filho não revelar. Isso indica o que, pastor? Conhecimento e intimidade que vem desde a eternidade. A natureza divina de Cristo. Meus irmãos, é incompreensível. A mente humana só vai até onde ele revelou na Bíblia Sagrada. Mas ele deixou o Espírito Santo para permitir que nós possamos entender e confiar nele. Apenas o Pai conhece plenamente o Filho. Por quê, pastor? Porque ele é eterno, estava com ele desde a eternidade. Ele conhece a glória e a majestade divina do Filho. Por isso nós não conseguimos entender 100%, nem conhecer Cristo 100% não.
Só quem conhece, senão a Bíblia vai se contradizer. Ninguém, a não ser o Pai. Somente o Pai conhece 100% o Filho. E ele agora troca. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. E aqui Jesus está mostrando a igualdade absoluta. E ainda tem pessoas que dizem que ele não é Deus. Para que melhor do que um texto desse? Para as seitas. Deus de Deus, igualdade absoluta, possui o mesmo conhecimento divino, compartilha da mesma essência, tudo isso tem a mesma comunhão na eternidade com o Pai, e é o único caminho e acesso para Deus. O único. Lá em João vai dizer assim: ninguém nunca viu a Deus. Aí lá embaixo tem: somente o Filho pode revelar o Pai. Somente o Filho pode revelar o Pai. Aqui está a doutrina central da Trindade. O Pai e o Filho compartilham da mesma unidade. Pastor, o que é que isso tem a ver com a igreja hoje? Tudo. Tudo. Se essa igreja aqui não tiver unidade, não estiver em novidade de vida e quebrar essa unidade, ela deixa de existir. Porque a unidade, ela vem através do Pai e do Filho, é uma unidade trinitariana, e nós temos que seguir essa mesma unidade, esse mesmo amor, uns para com os outros. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que viver. E ele termina falando da graça revelada e mediada pelo Filho. Olha o que é que ele diz, falando do único mediador. Mais um texto, para mostrar que realmente Maria não é corredentora, somente Cristo é o nosso Redentor e Ele vive. Olha o que é que ele diz aqui no finalzinho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mediação, somente o Filho pode revelar o Pai, pode fazer mediação. Ele escolheu se revelar para nós, para que nós possamos pregar para outros, para que outros possam ser encontrados. Aqui há verdades absolutas, meus irmãos. A primeira é que nós precisamos, toda a humanidade precisa de um mediador, que é Jesus Cristo. Não os mediadores ou a medianeira, não. Não, somente Ele, aqui é claro. E aquele a quem o Filho o quiser. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Somente quem Jesus quiser revelar o Pai, somente Ele faz mediação. Então, meus amados irmãos, o meu esforço intelectual não pode fazer mediação. Minhas disciplinas religiosas também não. Tradições humanas, muito menos. Filosofia e sabedoria humana também não. Experiências místicas que algumas igrejas evangélicas estão vivendo, autoindução também não. Somente o Filho pode revelar o Pai, pode fazer mediação entre o homem e Deus. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que mais tarde, lá no Evangelho de João 14, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A soberana revelação de Deus. Quem o Filho quiser revelar, isso não é arbítrio, não é capricho, não, mas é a perfeita harmonia do caráter de Deus Pai com Deus Filho, mostrando que o nosso Redentor é o único mediador, mostrando que só existe um Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas pessoas ainda brigam e discutem em igreja: como é que eu posso, pastor? Deus é soberano na salvação e o homem nisso aí? Como é que a gente vê isso na Escritura? Há uma tensão dos teólogos, mas ao mesmo tempo uma harmonia. É interessante que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ao mesmo tempo ele diz: somente o Filho pode revelar o Pai. Não se contradiz, harmoniza. Duas verdades harmonizadas, somente isso. Jesus diz:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ao mesmo tempo ele diz, somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se harmonizam, não se quebra a palavra de Deus. Jesus diz, proclame o Evangelho a todas as criaturas. E depois ele diz, somente o Filho pode revelar o Pai. Se harmonizam. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, não garante que o homem tem que crer, se arrepender e confessar. Simplesmente isso. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de nos arrepender, confessar e crer em Jesus Cristo. Se harmonizam. Outra, se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Se harmonizam. Ficam brigando, meu Deus. Harmonização, se completam. Só isso. A generosidade da revelação. Jesus revela o Pai, não apenas a alguns especiais, não é isso. Aos exclusivos, não é isso. Não, ele se revelou a pecadores iletrados, sem leitura, a cobradores de impostos, a dos desprezados. Ele se revelou a mulheres que estavam diante de uma sociedade patriarcal, e ele se revelou para Maria Madalena, os samaritanos que eram odiados, a mulher do poço, ele mandou ela experimentar da água da vida, aos gentios pagãos, ao centurião romano, aos pecadores notórios, a mulher adúltera, vai, não peques mais, aos pecadores que reconhecem a sua necessidade. Quem, pastor? Eu e você. Se revelou através da sua escritura, o padrão é claro. Jesus revela o Pai aos que reconhecem a necessidade e vêm a Ele com fé e humildade. Pastor, qual o conteúdo dessa revelação do Pai? O amor incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A graça imerecida, a fé. Salvação é pela graça, mediante a fé, sua santidade perfeita, dizendo para a sua igreja, ser santo porque eu sou santo. É isso que ele revela, sua justiça, satisfeita na cruz do Calvário, nos substituindo, indo à cruz, pagando completamente o preço dos nossos pecados. Sua paternidade amorosa. Pode ir o Pai agora e pode dizer, Abba Pai, Pai amado. Pode chegar até Ele, você tem acesso. Qual o método, pastor, que Jesus se revela? Através dele mesmo. Através das Escrituras Sagradas, através das suas palavras, através da sua obra redentora. Seus milagres e prodígios apontam para a revelação, para a glória de Deus, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, mostrando que Ele está à destra de Deus Pai, deixando o Espírito Santo. É assim que Ele se revela. Aonde eu encontro tudo isso, pastor? Está aqui. Palavra de Deus. Tudo que você precisa para entender que Jesus é o Salvador dos humildes, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio e quer ter um relacionamento pessoal conosco. Pessoal, esse relacionamento é pessoal. A igreja adora em comunidade, a igreja ora coletivamente, a igreja é um corpo que tem que estar juntos, mas Ele se revela individualmente para cada um. A adoração que agrada a Deus é a adoração coletiva, porque é um corpo bem ajuntado por juntas e medulas, é assim. Eu termino com algumas aplicações e implicações para as nossas vidas. Para os sábios e entendidos, se você se considera inteligente, educado e bem-sucedido, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho intelectual. A inteligência pode ser uma bênção, a inteligência pode ser uma maldição. Não permita, meu amado irmão, que o seu conhecimento torne um obstáculo para que cada dia você esteja mais na presença de Deus. Reconheça as suas limitações, as verdades mais importantes da Bíblia, são descobertas e recebidas pela sua palavra. Tem pessoas querendo ver anjos,
sonhos, visões e revelações. Não, está tudo aqui. Terceiro, humilhe-se diante de Deus. Provérbios vai nos advertir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie. Algumas Bíblias eu gosto disso. Não se estribes no seu próprio entendimento. Por quê, pastor? Porque não sejam sábios segundo aos seus próprios olhos. Quarto, torne-se como uma criança. Jesus disse: se vocês não se converterem e não se fizerdes iguais a essas criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Há vários exemplos bíblicos. Paulo, orgulhoso fariseu, fariseu dos fariseus, treinado aos pés de Gamaliel. Sabe o que é que Paulo diz? Depois, quando está lá todo moídozinho, tive que considerar tudo como perda para conhecer Cristo Jesus meu Senhor. Cristo Jesus meu Senhor, tudo foi perda. Tudo, eu perdi tudo, mas eu ganhei Cristo, meu Senhor, meu Salvador. É assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que olhar. Perder aqui na terra é ganhar, olhando para Cristo, para os pequeninos, para os humildes, de coração. Se você se sente simples, inadequado, indigno, você está no caminho certo. Esse é o caminho. Alegre-se em sua posição privilegiada, pequenino. Deus escolheu você, Deus escolheu se revelar para você, para você, para você. Deus escolheu você, como você é, não pelos seus méritos, mas pela sua maravilhosa graça. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu você, você. Por isso não despreze, nunca despreze a simplicidade. Não despreze. Deus não requer que você seja um sábio segundo o mundo, não segundo os padrões do mundo, não. Ele requer um coração humilde, quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor. É isso que Ele quer. Cresça no conhecimento de Deus. Ser pequenino não significa permanecer ignorante na fé, não. O que é que Pedro diz? Cresçam ou cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor. No conhecimento do Senhor, não na minha sabedoria. Compartilhe o que você recebeu de graça, dê de graça o que você recebeu de graça. O evangelho simples, que te transformou sua vida e pode transformar outras vidas lá fora, outras vidas que estão aqui dentro hoje. Outras vidas. Pedro, pescador sem educação, não tinha educação formal, não tinha. O escritor de Atos vai dizer que eles eram iletrados, se tornou um coluna da igreja. Escreveu 2 epístolas e viveu para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Para todos nós que estamos aqui hoje, todos, a centralidade de Cristo, Jesus é absolutamente indispensável para as nossas vidas e suficiente. O que é que nós precisamos, pastor? De Cristo. Não há conhecimento fora de Cristo. Todas as religiões, preste atenção, todas as religiões que negam Cristo estão fundamentalmente erradas e sobre a ira de Deus, e serão excluídas da glória de Deus. Todas, pastor, todas, se não se voltarem para o Senhor, estão excluídas da glória de Deus. Não há salvação fora de Cristo, em nenhum outro nome dado nos céus ou na terra, que nós possamos ser salvos, não há. Só há vida em abundância com Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que Ele diz? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que Ele quer te dar, vida em abundância. Estamos no mês de evangelismo e missões. O que é que esse texto tem a ver, pastor? Tudo. Essa passagem nos ensina evangelização e missões. Para quê, pastor? Para que nós tenhamos dependência do Pai e do Filho e sermos direcionados pelo Espírito Santo.
Quando nós formos pregarmos, a pregação é essa: somente o Filho pode revelar o Pai, somente o Filho pode revelar o Pai, somente o Pai pode revelar o Filho, somente através do Filho você pode ir ao Pai. A pregação é essa. Tudo a ver com evangelismo, tudo. E confiança na soberania de Deus. Porque Jesus enfrentou obstáculos, nós confiamos no Deus que opera com propósitos em nossas vidas. Qual o foco, pastor? Corações receptivos. Não vá no coração embrutecido, porque senão às vezes você está dando pérolas ao porco. Dê de graça o que você recebeu de graça, mas não insista, a palavra de Deus diz. Mas tem uns que vão ser receptivos. Vocês pensam que Jesus perdeu tempo com os corações orgulhosos? Não! Os fariseus não, ele pregava, simplesmente pregava, e os corações receptivos, humildes, vinham a ele. Pastor, através de que mensagem? Essa mesma mensagem que foi dita aqui. Não precisa complicar, não. As verdades mais profundas, elas devem ser comunicadas de forma simples. Cristo, nosso Salvador, Cristo, nosso Senhor, Cristo, nosso Redentor, vive e reina para todo sempre. Isso vai trazer gratidão. Agradeça a Deus, porque nós temos toda a revelação do que Ele quer para as nossas vidas. Adore Cristo como Senhor, maravilhe-se no Evangelho que você recebeu. Isso gera humildade contínua nos nossos corações. A vida cristã é uma jornada de humildes, crescentes. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos a nossa ignorância, a nossa pequenez e a necessidade de Cristo. Sabe o que é que Isaías diz? O profeta dos profetas. Quando ele viu a glória de Deus, ele clamou: ai de mim, Pai, ai de mim, Senhor. Estou perdido, estou a ponto de perecer. Ele viu a glória de Deus, e é assim que nós temos que nos sentir diante de Deus. Quanto mais crescemos, mais somos dependentes de Deus, mais nos tornamos dependentes de Deus. Jesus não diz: sem mim nada podereis fazer. Não é o contrário. Sem mim nada podereis fazer. Quanto mais maduros, mais simples. Quanto mais maduros, mais humildes. Essa é a lógica natural da vida, senão há sofrimento. Há sofrimento. Os cristãos que se aprofundam mais, frequentemente são os mais humildes. Nós aprendemos hoje, Deus é soberano na revelação. Ele escolheu se revelar para você, não para os orgulhosos, não. Jesus possui toda a autoridade, tudo, preste bem atenção, tudo me foi entregue pelo meu Pai, tudo. Nós aprendemos hoje que Jesus se revela como o único mediador. Ninguém conhece o Pai, se não for através do Filho. A revelação é dom de Deus. Jesus escolheu revelar o Pai para você nessa noite. Por isso que o convite é explícito. Logo em seguida, verso 28 e 29, não vou ler. Vinde, venham. 28 e 29, venham a mim. Estão cansados, estão sobrecarregados. Venham a mim. Estão oprimidos. Venham a mim. Todos. Para que eu possa dar alívio para a sua alma. Somente Cristo pode trazer alívio para a sua alma. Somente Cristo pode trazer alívio para a sua alma. Por isso que esse convite flui hoje naturalmente, com o que nós acabamos de pregar aqui, acabamos de ouvir a palavra de Deus. O convite é de Jesus porque Ele tem toda a autoridade para você vir a Ele. Pastor, eu já estou nele, continue, permaneça e frutifique através dEle. Somente Jesus pode revelar o Pai, somente Jesus pode oferecer descanso para a tua alma abatida e cansada. Porque está abatido a minha alma, porque a tua alma está abatida e cansada. Talvez porque você ainda não tenha vindo completamente a Ele. Por isso esse chamado é um chamado urgente nessa noite.
Pastor, e como é que eu venho? Humildade, quebrantado, dependente. O convite é aqui para você, para que você possa vir. Venha experimentar, para que você possa ser curado, sarado, transformado. Por isso tem que vir em humildade, entregando a vida a Ele, tendo dependência dEle, vivendo para a glória dEle todos os dias da sua vida. O único caminho para a casa do Pai, e através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Não há atalhos, não há veredas, há o caminho, e Ele é o caminho. Não só o caminho, Ele é a verdade. Não só a verdade, Ele é a vida que vai te dar vida. Vida eterna. Novo céu e nova terra. Lugar onde habita a justiça. E é para lá que nós vamos. E é para lá que nós vamos. E é para lá que nós vamos com o Senhor. E é para lá que nós vamos com o nosso Salvador. Se alegre no teu Senhor, no teu Salvador, porque um dia Ele se revelou para ti. E tu disse sim para Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Cristo, para sempre seja louvado. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, um trecho tão pequeno, mas tão poderoso, que fala aos nossos corações. Ó Deus, somos gratos, porque o Senhor se revelou para nós um dia. Ó Deus, e nós sabemos que é graça, misericórdia, perdão, compaixão, tudo vem do Senhor. E a tua mão bondosa e poderosa sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo que te chama pelo teu nome, que vem a ti, quebrantados, contritos, compungidos, com os corações completamente entregues ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fizeste na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, enviando o teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, e Ele se revelando completamente para nós através das Escrituras Sagradas. E não só se revelando, revelando o Pai, porque o Pai e o Filho são um só Deus, um só Senhor. Somos gratos, Senhor, por essa noite. Somos gratos, ó Deus, pela vida da tua igreja. Somos gratos, ó Deus, pela vida do teu povo, por aqueles que não puderam vir hoje, ó Deus. A verdadeira adoração em comunidade. Não existe adoração verdadeira, ó Deus, se não for junto com a tua comunidade de fé, genuína. Ó Deus, o teu povo em Jerusalém, quando caminhava, ó Deus, para Israel, caminhava em adoração, caminhava em bando. A tua igreja deve andar em bando, porque nós somos tuas ovelhas, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ó Deus, somos gratos por essa noite, gratos pelo teu amor salvador, redentor, transformador. E que o Senhor vá de encontro, ó Deus, a esses corações, se revelando nessa noite para eles. Ó Deus, para que haja salvação para a glória do teu nome, somente através do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que eles possam vir, ó Deus, até o Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, te reconhecendo como o único e suficiente Salvador, aquele que pode revelar completamente o Pai, somente Cristo Jesus nosso Senhor. Para esses, ó Deus, que ainda não tomaram decisões, que eles possam entregar completamente o seu coração nessa noite, tomando uma decisão diante de ti, ó Pai, sem vergonha, porque o Senhor nunca se envergonha dos seus filhos. Ao contrário, ó Deus, chegará um dia que o Senhor nos colocará em lugar de honra. Por isso nós, ó Deus, nos curvamos diante de ti nessa noite, completamente, homens e mulheres dependentes do Senhor, mendigos espirituais que precisam do Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, e estamos aqui completamente diante de ti. Ó Deus, vai, Senhor, nesses corações que ainda não tomaram essa decisão, que o Senhor possa penetrar, ó Deus, que o Senhor possa mergulhar, ó Espírito Santo de Deus, dividindo juntas e medulas. Vai lá, Senhor, no teu toque, onde tu entra, penetra nos corações e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mantenha a tua igreja, ó Deus, como o Senhor vem mantendo, uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja forte, uma igreja que continua
Ó Deus, apesar de tantas influências desse mundo que jaz do maligno, a tua igreja continua de pé e continuará, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós cremos no Senhor. Ó Deus, e aqueles que ainda não tiveram e não tomaram uma decisão, que possam tomar hoje, te reconhecendo, ó Deus, como teu único e suficiente Salvador. A igreja continua orando. Eu vou fazer o convite, como é de prática. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus, que Deus só pode ser revelado através do Filho, e quer tomar uma decisão diante de Deus, entregando sua vida ao Senhor, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão, não sei nem se tem. Alguém, se há, levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite, convicção no coração: Senhor, hoje o Senhor se revelou para mim. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, senão que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos, que nós possamos ter uma semana, ó Deus, que inicia hoje, que se iniciou hoje, nesse domingo, uma semana abençoada e abençoadora, que o Senhor possa tratar todas as feridas, curar, restaurar, ó Deus, aqueles que estão abatidos e cansados, porque nós sabemos, ó Deus, que grandes coisas fez, fará e continuará fazendo o Senhor no meio da tua igreja. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Coração silenciosa, a igreja se despede.